continuar. Aí a gente vai falar, então, sobre esse tópico que a gente comentou hoje, né? A Tanagildo fala no livro sobre apometria, força mental, no olhar de Ramatiz. Então, vai lá. A maioria dos livros, né, que Ramatiz, que são psicografias, por meio do Ramatiz, né, que o Ramatiz dita, são perguntas e respostas. Então, a pergunta que foi feita: o que é a tão comentada força mental? A gente já falou hoje lá, e ele vai descrever do ponto de vista dele. Então, vamos lá. Ramatiz responde: a mente é o instrumento principal do espírito para atuar sobre o mundo das formas no universo manifestado aos vossos sentidos, como no mundo oculto ao sensório. Só aqui já é uma resposta com um monte de coisa, né? Porque eles é um monte de coisa de linha só. Ou seja, a mente comanda tudo que tem na nossa forma, que é a parte da matéria, o universo manifestado através do sentido. Então, tudo aquilo que a gente vê, ouve, cheira, fala, sente pelo tato, pelo paladar, pela sinestesia, é o quê? É o mundo, a mente é o instrumento principal de tudo isso. A nossa mente cria tudo isso. E assim bem como o mundo oculto aos nossos sentidos. A nossa mente, ela é criadora. Como a gente viu no capítulo 1, a nossa mente cria tudo que tem ao nosso redor. É a autora de todas as criações e se confunde com a própria centelha espiritual, tal a sua importância. Porque a centelha divina é uma parte de Deus, e Deus é o criador de tudo, né? Deus criou tudo. Tudo que existe é criação de Deus. E aí ele coloca que pode, né, chegar até a se confundir com a centelha divina, porque a nossa mente tem a mesma capacidade, porque ela está muito próxima do quê? Da vibração da centelha divina. Lembra da frase? A gente vai falar no final, né, ele vai falar, mas eu já vou repetir antes. Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Frase de Jesus. Nós podemos fazer o que Jesus fazia e muito mais. Desde que a gente tenha o quê? Força mental. Mas para ter força mental, precisa treinar. Aí ele continua. Os homens se tornam, inevitavelmente, aquilo que pensam. Então, eu gosto dessa frase porque ela remete a um raciocínio um pouquinho diferente do que é assim, você é aquilo que pensa, né? A gente é aquilo que a gente pensa, mas a gente se transforma também naquilo que a gente pensa. Então, a gente pode modificar os nossos pensamentos, modificando os nossos pensamentos, a gente também se transforma, porque é a mente que comanda tudo. As coisas não são de fora, mas a gente precisa ter força para modificar os nossos pensamentos. Então, vamos dar um exemplo, né? Vamos pegar aí o caso de hoje em dia, que está muito na moda não, né? Não é só moda, mas que está muito forte hoje em dia, que é os casos de tristeza, depressão profunda, que tem pensamentos muito pessimistas, pensamentos de tristeza, e a mente fica girando ao redor desses pensamentos. Claro que tem o fator químico, claro que tem o fator ambiental, claro que tem vários fatores também. Mas a nossa mente está acima de tudo. É o que ele coloca aqui. E que se a gente começa a mudar os nossos pensamentos, a gente também vai se mudar, ou seja, você pode trazer uma melhora da sua saúde, um pouquinho melhor, pode ter despertar para algumas coisas melhores na sua vida e até começar a atrair coisas boas. Mas tudo depende do que você pensa, do que você acredita. E aí entra o pulo do gato. Tem muita coisa que está no nosso subconsciente, que é onde está a nossa centelha divina, que a gente não sabe.
porque a gente não para pensar, porque a gente não olha, né? Acontecem as coisas que se repetem na nossa vida e a gente não entende, porque a gente não para pensar e fala, o que está repetindo? Qual a minha crença? O que eu estou acreditando que está atraindo isso para mim? O que eu estou tendo de crença equivocada, distorcida, ditado popular que eu estou acreditando e que está mudando as coisas ao meu redor ou trazendo coisas que não são boas? Então, aí a gente começa a entender aquilo que é o nosso profundo. E aí a gente começa a evoluir, a ter uma mente mais focada, fortalecida na nossa melhora, não no nosso interesse, no interesse pessoal, mas na nossa melhora enquanto ser humano. O poder, a força ou a energia mental produzem ininterruptas interferências e mudanças no meio que vos cerca, visível ou invisível. Olha o que ele fala. O poder, a força ou energia mental, o nome que você quiser dar, força mental, energia mental, poder mental, o nome que você quiser dar, produz ininterrupto, ou seja, constante a interferência no mundo externo e na mudança do mundo externo, seja visível ou invisível. Está na nossa mão, aliás, está na nossa mente. Tá? Tudo está na nossa mente. Que a gente ainda não tem treino, não aplica, não lembra, esquece ou usa de um jeito equivocado. Ai,